Os gêmeos siameses, também chamados de gêmeos conjugados, são gêmeos unidos em alguma região do corpo. O termo siameses originou-se de uma famosa ocorrência deste fenômeno. O nascimento dos gêmeos Cheng e Yang. Cheng e Yang nasceram unidos pelo tórax em 1811 na Tailândia, antigamente chamada de Sião. Foi do local de nascimento deles que se originou o termo gêmeos siameses. E é sobre estes famosos gêmeos que falaremos hoje. Cheng e Yang Bunker vieram ao mundo unidos pelo externo, um osso plano, alongado, situado na parte anterior e média do tórax. Apesar de não sabermos ao certo quando foi a primeira ocorrência de gêmeos siameses, estes dois certamente foram os mais famosos até então. Quando eram adolescentes, um capitão de navio americano os avistou nadando no rio e decidiu levá-los aos Estados Unidos. A família não hesitou, e eles foram colocados em palcos dos Estados Unidos para serem exibidos como monstros. Os circos dos horrores, apesar de cruéis, eram muito populares no século XIX, sendo uma das principais formas de entretenimento. Apesar de serem tratados como escravos, eles assinaram um contrato de 5 anos. Nas apresentações, o público pedia para que tirassem a roupa, e médicos os examinavam no palco para verificar se não haviam truques. Ao chegarem à maioridade, em vez de saírem dos palcos, eles resolveram continuar se exibindo para o público. Mas agora eles ficavam com todos os ganhos. Cheng e Yang foram se exibindo de palco em palco por 7 anos e acumularam muito dinheiro, o que permitiu que eles se aposentassem tranquilamente. Os gêmeos compraram uma casa na Carolina do Norte e, ironicamente, se tornaram proprietários de escravos. Cheng e Yang conseguiram façanhas inimagináveis para a época. Primeiro, eles conseguiram a cidadania americana, normalmente reservada para homens brancos e livres. E em segundo, se casaram com 2 irmãs brancas, em contravenção às leis antimiscigenação vigentes no Sul. Esta última façanha, no entanto, gerou um grande escândalo, e o casamento foi manchete em vários jornais. A dinâmica do casamento dos siameses não era simples. Os irmãos compraram 2 casas próximas uma da outra, uma para a mulher de Cheng, outra para a mulher de Yang, e concordaram que passariam 3 dias em cada uma. A dupla fez um pacto rigoroso quando se tratava de relacionamentos íntimos. Quando um estava com sua esposa, o outro deveria se afastar mentalmente da situação, seja dormindo, ou lendo um livro. Aparentemente o arranjo funcionou perfeitamente, já que os irmãos tiveram 21 filhos no total, sendo 10 de Cheng e 11 de Yang. Apesar de parecer muito, era perfeitamente normal na Carolina do Norte ter esta quantidade de filhos. Quando chegaram aos Estados Unidos, os gêmeos foram informados por um famoso médico que a cirurgia para separá-los era muito delicada e perigosa. Mesmo assim, eles estavam propensos a fazê-la, antes de se casarem. Mas suas esposas os convenceram a desistir da ideia, pelo fato de ser uma operação arriscada. No entanto, se a operação tivesse sido feita, a história dos dois poderia ter sido muito diferente. Cheng bebia com muita frequência, e sua saúde estava prejudicada. Debilitado, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco, que o obrigou a ficar de cama. Embora Yang estivesse perfeitamente saudável, ele foi obrigado a permanecer na cama com seu irmão. Uma noite, Cheng ficou muito doente. Quando Yang acordou, seu irmão estava morto. Pela primeira vez em sua vida, Yang estava sozinho. Os irmãos concordaram que quando Cheng morresse, o médico os operaria para que Yang pudesse viver. Mas infelizmente, naquela noite ele não chegou a tempo. Poucas horas depois Yang veio a óbito. Não se sabe ao certo o motivo da morte. Especula-se que ele tenha morrido pelo desespero de ter um corpo morto colado ao seu. Outros dizem que foi pelo fluxo sanguíneo ter sido prejudicado com a morte de Cheng. Na autópsia, os médicos descobriram que o fígado dos dois estavam conectados. No final, foram poucas as horas que separaram os irmãos, que nasceram literalmente grudados um ao outro. Resta saber se eles continuam juntos, ou enfim se separaram. Se você gostou dessa história, dá uma curtida. E se não quiser perder as próximas, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima!